Encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? Atos capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 4. Ouça o que diz a palavra do Senhor, caso você não trouxe a sua Bíblia. Atos 12, o verso 4 diz assim: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas continuava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Só até aí. Fecha os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, fecha os teus olhos e peça ao Espírito Santo para que venha falar com você. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu oro para que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, ministra o nosso coração, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Repreende todo empecilho, todo impedimento, todo cansaço, toda distração, tudo que não vem do Senhor, que seja cancelado, que seja anulado em nome de Jesus. Os que credes, amém? Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor e glorifica o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos na campanha com o tema Despedaçando os Ferrolhos. Diga comigo, diga: despedaçando os ferrolhos. E nós temos declarado constantemente que todo cristão precisa de libertação. E muitas vezes você pensa que libertação é para as pessoas que não entregaram a sua vida a Deus. E libertação não é para quem não é crente. Libertação é para quem é crente. A Bíblia diz que o povo de Israel estava escravo no Egito. E o povo era o povo de Deus. Era o povo de Deus, mas estava o quê? Escravo. A Bíblia diz que Judas andou com Jesus 3 anos e meio por volta, e mesmo assim não foi liberto. Pedro, o próprio Pedro, o qual nós lemos o texto, ele andou com Jesus durante um período, e mesmo assim ainda não estava completamente liberto. Porque uma pessoa, ela pode chegar para mim e dizer assim: bispo, num dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. O nome disso é libertação. Ela vai se libertar de um vício e ela vai vir para a igreja. É assim que acontece? Sim ou não? Não. Porque muitas das vezes é impossível essa pessoa conseguir se libertar sem primeiro ela ter um encontro com Jesus, sem primeiro ela receber a salvação.
Nós vamos ver na Bíblia que primeiro vinha a salvação e depois Jesus vinha libertando a pessoa. Então o primeiro passo que a pessoa precisa não é se libertar inicialmente. O primeiro passo que ela precisa é entregar a vida dela a Jesus. E quando ela entrega a vida dela a Jesus, agora ela vai precisar de uma libertação, vai precisar de uma transformação. Deus tira o povo dele do Egito, Deus liberta o povo do Egito. Agora qual é o próximo passo? O próximo passo de Deus é trazer a libertação do povo dele. Deus tira o povo do Egito e agora Deus está tirando as coisas do Egito de dentro do povo, tirando as coisas que contaminavam o povo. A mesma coisa é com você, a mesma coisa é comigo. Deus nos tirou do mundo de pecado, do mundo de engano, do mundo de perdição. Aí você vem para a igreja, recebe Jesus, pronto, está tudo resolvido na sua vida? Não, agora você vai trilhar um caminho de libertação. Você vai se libertar do pecado, você vai se libertar do diabo, você vai se libertar de vício, você vai se libertar de traumas, você vai se libertar de tudo aquilo que te prende. Então libertação é para crente. Agora, lamentavelmente, a maioria dos crentes ignoram que precisam de libertação. Lamentavelmente, a maioria das pessoas ignoram que precisam ser libertas. E quando uma pessoa não reconhece que precisa de libertação, quando uma pessoa não reconhece que ela precisa se libertar, a vida dela não vai mudar. Ela vai continuar com os mesmos maus hábitos, ela vai continuar com os mesmos vícios. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: eu sou crente, eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou na igreja, eu não preciso de libertação. Não, você precisa de libertação. Você precisa entender isso, que você precisa se libertar, você precisa ser livre do diabo, você precisa ser livre de maus pensamentos, você precisa ser livre de muita coisa. Agora, para isso, precisa ter o reconhecimento, porque nunca uma pessoa vai ser liberta se ela não reconhecer. Deus não vai forçar você, Deus não vai pegar você à força para tirar o mal da sua vida à força, não. É você que tem que reconhecer e dizer: Senhor, me liberta. Senhor, eu tenho um problema nisso. Senhor, o meu problema é esse, e eu preciso de libertação. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso que o Senhor tire esse mal de dentro de mim. Eu preciso que o Senhor tire, Senhor, esse vício, esse engano que eu tenho caído. Eu preciso que o Senhor me liberte desse pecado. Eu preciso que o Senhor me liberte dessa tentação. E Ele vai te libertar em nome de Jesus, amém? Então libertação é para quem? É para crente. Diga comigo, diga: libertação é para crente. Eu passava, quando eu via as pessoas, um bêbado, eu passava e via o bêbado, eu dizia assim: ô Jesus, liberta. Hoje eu não oro mais assim. Eu passo pelo bêbado, sabe o que eu falo? Ô Jesus, salva. Salva. Por quê? Porque do que adianta a pessoa vir na sexta-feira ou qualquer outro culto de libertação, ela vem para o mal sair da vida dela, o mal sai da vida da pessoa. Isso é libertação? Sim ou não? O demônio está na vida de uma pessoa, independente de você ver ou não, independente de você manifestar ou não, o mal existe. Eu, quando afastei da casa do Senhor, eu passei 1 ano tendo insônia, 1 ano tendo perturbação noturna. O que é a perturbação noturna, bispo? Perturbação noturna, quando eu ia dormir, um demônio parece que sentava na minha barriga e me sufocava. Era toda noite assim, 1 ano. Ele grudava no meu pescoço, eu com o olho aberto, queria gritar, não conseguia gritar, queria clamar por ajuda, não conseguia, queria me mexer, não conseguia, até que lá no fundo do meu coração, lá no fundo, eu conseguia clamar no subconsciente, dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu dizia, aquela batalha travada, e quando eu conseguia lá no fundo, não com a boca, mas em pensamento, quando eu conseguia dizer, o sangue de Jesus tem poder, no pensamento, porque a boca tentava falar, mas não conseguia. Quando eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, ele me soltava. E agora eu não queria dormir, porque o medo era eu dormir e no início do sono ele me pegar de novo. E aí tinha pesadelo, comecei a ficar sonâmbulo,
Passei um ano, tormento, o diabo quase tirou a minha vida, vendo o capa preta, eu vi o demônio assim, o capa preta no escuro, todo canto eu via ele, e eu me assustava, corria, tinha medo de ficar sozinho, tinha medo de dormir no escuro, e eu sabia que eu precisava de Jesus. Mas quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, é uma luta para ela voltar. É difícil, meu irmão, é milagre, é graça de Deus, é só Deus mesmo para que essa pessoa consiga voltar, e ela decidi voltar. E aí eu lembro que eu fui para a igreja, eu tinha demônio, mas eu manifestei no dia que eu fui para a igreja? Não, mas eu tinha demônio. Não é porque uma pessoa não manifesta que muitas vezes o mal não está na vida dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o mal saiu da minha vida. Eu não caí no chão, eu não teve nenhum sinal. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que ele saiu da minha vida, amém? Agora, eu reconhecia que ele estava na minha vida, eu reconhecia que eu carregava uma presença do mal, e eu fui para a casa de Deus, e eu criei, e o Senhor Deus me libertou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mal saiu, mas eu permaneci na presença de Deus. Aí você vem na igreja, e você diz assim: pastor, bispo, ora por mim, ora para o demônio sair. Aí, em nome de Jesus, todo mal, sai. Aí o mal sai ou não sai? Sai. Porque o diabo, quando você manda sair no nome de Jesus, ele sai ou não sai? Sai, meu irmão. Agora, o negócio não é sair, o negócio agora é você se encher da presença de Deus. Por quê? Libertação não é quando o demônio sai, libertação não é quando a macumba é desfeita, libertação é quando uma pessoa se enche da presença do Espírito Santo. Libertação é quando uma pessoa faz uma aliança, um pacto com Deus, um compromisso com Deus. A partir do momento que a pessoa leva Deus a sério, a partir daquele momento ela está experimentando a verdadeira libertação. Porque o demônio sai, aí a pessoa não quer um compromisso com Deus, a pessoa não quer buscar se encher do Espírito Santo, a pessoa não se volta para Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela está vazia. Porque Jesus diz que quando um demônio sai de uma pessoa, a casa fica o quê? Vazia. Fica vazia. Aí o demônio sai, Jesus declara isso. O demônio sai e ele começa a passear, procurando um lugar para entrar. Não encontrando um lugar para entrar, ele diz assim: eu vou voltar para a casa da onde eu saí. E ele voltando e encontrando a pessoa, quando Jesus está falando casa, está falando da pessoa, ele encontrando a pessoa vazia, o que ele faz? Ele chama mais 7 espíritos piores do que ele, e passa agora a habitar nessa pessoa, e o estado dessa pessoa passa a ser o quê? Pior. Por isso que tem gente que diz assim: bispo, naquele dia que o senhor orou eu fiquei bom, mas depois, meu irmão, bispo, agora piorou, agora eu estou pior. Naquele dia da oração eu fiquei bom, mas passou um dia eu piorei. Se eu estava ruim, agora eu estou acabado. Por que eu estou acabado? Porque a pessoa não buscou se encher de Deus, porque a pessoa ficou vazia, porque a pessoa ficou acreditando que a libertação só era quando o demônio saía da vida dela. E libertação não é quando o demônio sai da sua vida, libertação é quando você se enche de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, o demônio não entra. Quando você está cheio de Deus, a macumba não pega, o mal não pega em você. Aí você está verdadeiramente livre de todo o mal. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, nós estamos na campanha Despedaçando Ferrolhos. O que são ferrolhos? Ferrolhos são travas, são fechaduras que se usavam antigamente para fechar portas, fechar janela. Até hoje existem ferrolhos, mas se usam mais fechaduras. Então os ferrolhos são travas que travam portas, que prendem. E naquela época as pessoas eram presas não com algemas, mas eles colocavam pessoas presas em instrumentos de prisão, que tinha que colocar um ferrolho para prender essa pessoa. Então os ferrolhos eram instrumentos que prendiam as pessoas. E no mundo espiritual existem ferrolhos que prendem, que amarram a vida das pessoas. Nós vamos ver na história que nós lemos em Atos capítulo 12, que Pedro, discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro, está preso. E Pedro está preso e agora está esperando passar a Páscoa, porque a Bíblia diz que Herodes
mandou matar Tiago. Quem era Tiago? Tiago era apóstolo, era discípulo de Jesus. Herodes manda matar Tiago, e vendo que o povo judeu se agradou disso, ele agora manda prender Pedro. Pedro está preso, esperando passar a Páscoa. Por que, bispo, Pedro estava preso, esperando passar a Páscoa? Porque na Páscoa não podia condenar, não podia sentenciar, não podia julgar e não poderia matar ninguém. Então Herodes está esperando passar a Páscoa para poder sentenciar e mandar matar Pedro. E a Bíblia diz que a igreja estava orando. Diga comigo, diga: a igreja estava orando. A igreja estava orando por Pedro. A igreja está reunida, orando a Deus pela vida de Pedro. Porque agora nós vemos que Tiago havia sido morto. E muitas vezes você pergunta assim: bispo, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, e bispo, parece que acontece tanta coisa ruim na minha vida. Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Querido, não o fato de você ser crente, o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso não garante que você está isento de sofrimento. Isso não garante que você está isento de passar tribulações, de passar dificuldades, de passar crise. Agora, o que nós precisamos? Mesmo diante da morte, mesmo diante da crise, mesmo diante da dificuldade, estar firme na presença de Deus. A Bíblia diz que Tiago morre, mas Tiago morreu firme na presença de Deus, sem negar a fé. É isso que você precisa, meu irmão, porque tem gente que quando começa a passar uma dificuldade, quando começa a passar um problema, a primeira coisa é: eu vou sair da igreja, eu vou parar de servir a Deus. Primeira coisa que a pessoa faz é negar a fé, é abandonar o Deus que ela crê. E você não pode, diante de dificuldade, até mesmo diante da morte, você tem que ser como o salmista, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus muitas das vezes não vai nos livrar, Deus muitas vezes vai permitir a gente passar por determinadas situações. Deus não livra Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. A Bíblia diz que Daniel estava orando, e Deus não livra Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel de ser morto pelos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de serem consumidos pelo fogo. Agora nós já vamos ver outras passagens na Bíblia que outras pessoas Deus não livrou, como nós vemos o caso de Abel. Abel oferece um sacrifício a Deus e Deus recebe. Já o Caim, Deus não recebe, e o Caim mata o Abel. E você pergunta assim: aonde estava Deus nessa hora? Aonde estava Deus para proteger o Abel? O importante, querido, não é somente aqui nessa terra, porque a Bíblia diz que Abel, e nós vamos ver isso, que ele está no livro dos heróis da fé. Abel é considerado como um dos heróis da fé. Por quê? Permaneceu firme, mesmo diante da morte, crendo que Deus era bom. Você pode dizer comigo, diga: Deus é bom? Você está passando por luta? Diga comigo, diga: Deus é bom. Você está sofrendo? Diga comigo, diga: Deus é bom. Deus é bom, meu irmão. Você precisa entender a bondade de Deus. A bondade de Deus não está em lhe dar aquilo que você quer. A bondade de Deus não está em te livrar de um sofrimento nessa terra. Não. Você precisa entender que a bondade de Deus vai além das nossas imaginações, dos nossos pensamentos. Nós vemos que o Tiago é morto. Nós vemos que o Tiago, Deus não livra ele, Deus não poupa ele. Tiago é morto, e agora Pedro está caminhando para a sentença de morte. E a Bíblia diz que o mesmo Deus de Tiago agora vai dar os livramentos para Pedro. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, muitas vezes a gente não sabe como Deus trabalha, mas mesmo no trabalhar de Deus, nós temos que ter a certeza que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe, meu irmão. Então para de comparar a sua vida com porque na vida de fulano Deus fez assim, na vida de ciclano. Irmão,
cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. Na vida de cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Tiago, nós não vemos Deus livrando ele da morte. Agora o Pedro, nesse momento, nós vemos Deus dando livramento para Pedro. Aonde é que Pedro estava? Pedro estava na prisão. A Bíblia diz que Herodes mandou prender Pedro, porque ele estava esperando passar a Páscoa, porque não poderia matar ninguém na Páscoa, estava esperando passar a Páscoa para matar Pedro. Só que é como se fosse um dia de hoje. Hoje é o último dia da Páscoa, e amanhã Pedro já poderia ser morto. Amanhã Pedro seria sentenciado. E a Bíblia diz que numa noite como essa, o anjo do Senhor foi até onde Pedro estava. E chegando na prisão, como que Pedro estava? Estava com as mãos presas. Querido, olha para você entender como que o mundo espiritual trabalha. Porque o mundo físico, ele se relaciona com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se assemelha com muitas coisas no mundo físico. Nós vamos ver que Pedro está como? Ele está guardado numa prisão. Nessa prisão tem 16 soldados armados guardando Pedro. Pedro está numa cela, e nessa cela, além de estar na cela, ele ainda está com as suas mãos presas. Está preso e 2 guardas vigiando a cela. Essa é a proposta do diabo: travar a pessoa de uma maneira, prender a pessoa de uma maneira, para que ela não possa sair, para que ela não possa ser livre. Nós cantamos um louvor que diz assim: eu já não sou mais escravo. E a proposta do diabo é escravizar, é prender, é travar a vida das pessoas. Olha como o mal trabalha. Primeira coisa que ele faz com Pedro: travar Pedro, amarrar as mãos de Pedro. Para quê? Para que Pedro não tenha nenhuma ação. Primeira ação do mal é neutralizar Pedro, para que ele não tenha nenhuma ação. Nós vamos ver que Jesus, ele quando vai falar como o valente é amarrado, e o valente representa o diabo, Jesus diz que para entrar na casa do valente, tem que ser uma pessoa mais valente. E a primeira coisa quando a pessoa entra na casa do valente, sabe o que é? Amarrar o valente. Por isso que quando um demônio manifesta, nós geralmente falamos o que para esse demônio? Tá amarrado. Porque se não amarrar, não é que a gente está expulsando. Primeira coisa é amarrar. Por quê? Neutralizar a força do demônio, neutralizar a ação dele. Agora, do mesmo modo que a gente trabalha amarrando o diabo também trabalha assim, amarrando a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas estão sendo vítimas de trabalhos, de feitiço, de amarrações no mundo espiritual? Gente que está com a sua vida amarrada. São pessoas que é o caso de Jó, que eu costumo sempre dizer. Jó diz assim: eu esperava o bem e veio o quê? O mal. Jó disse assim: eu tinha tudo para dar certo e deu tudo o quê? Tudo errado. E Jó não sabia. O livro de Jó foi escrito para mostrar para Jó e para mim e para você que existem no mundo espirituais poderes do diabo. Por quê? No livro de Jó, nós vamos ver Jó atribuindo tudo a Deus. Quando os filhos de Jó morreu, quando Jó perde toda a sua riqueza, quando Jó perde tudo que ele tinha, Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou. Eu pergunto para você: foi Deus que tomou de Jó, sim ou não? Não. Porque quando o diabo disse assim: toca no que ele tem, o que Deus disse para o diabo? Toca você, pode tocar. Deus permitiu, mas não foi Deus que tocou, não foi Deus, foi o diabo. Foi o diabo que tocou na vida de Jó. Foi o diabo que colocou a doença. Foi o diabo que matou os filhos de Jó. Foi o diabo que roubou tudo que Jó tinha. Só que Jó não conhecia. Jó não sabia. Porque na época de Jó só acreditava que o mal e o bem vinha de Deus. Aí Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nisso Jó não pecou. Por quê? Porque ele não conhecia. Mas você conhece, você sabe que tem coisa que é Deus, mas tem coisa que não é Deus. É quem? É o diabo. Você acha que Deus quer ver você com a sua vida amarrada? Tem gente que se sente amarrado. A pessoa nem consegue ir, não consegue fazer nada. Parece que ela está amarrada, parece que travou, parece...
são obras malignas. Pedro estava amarrado, Pedro estava preso, ele não conseguia, ele foi neutralizado. E é isso que o diabo quer fazer: amarrar o ministério de muita gente, amarrar o chamado de muita gente. Quando Sansão foi preso, primeira coisa que eles fizeram, eles furaram os olhos de Sansão. Para quê? Para que Sansão ficasse neutralizado, para que Sansão não pudesse agir, para que Sansão não pudesse fazer nada. Eles neutralizaram Sansão. E é isso que o diabo faz na vida de uma pessoa. Primeira coisa é amarrar essa pessoa, para que essa pessoa não consiga ter força de se locomover, para que essa pessoa não consiga fazer nada. Mas toda amarração do diabo vai ser desfeita na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Porque se o diabo tem quem faz, Deus tem quem desfaz. Porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para desfazer todas as obras do mal. Quantas pessoas estão sendo vítimas de amarrações espirituais? Pessoas que o seu casamento, a sua vida financeira está amarrada. Existe um demônio que ele se chama tranca-rua. Você sabe por que esse demônio se chama tranca-rua? Porque ele trava, porque ele tranca o caminho das pessoas. Está trancado, ele trava o caminho dessas pessoas. Tem gente que não acredita, mas o mal age, o diabo trabalha. E nós vemos agora que Pedro, apóstolo de Jesus, está como? Está preso, está amarrado por um poder do diabo, por um poder das trevas. Mas existia uma igreja que orava, e a Bíblia diz que por causa da igreja que orava, o Senhor Jesus mandou um anjo, amém? Para libertar a Pedro. Talvez você está aqui hoje, você não se encontra amarrado, mas talvez tenha alguém da sua família que ela está amarrada, que ela está vivendo uma vida de prisão, uma vida de cadeia espiritual. Ela não consegue se libertar, não consegue ser feliz no amor, não consegue prosperar, não consegue avançar na igreja. Então essa pessoa pode estar amarrada, e através da sua oração, da oração da igreja, essa pessoa vai ser liberta no nome de Jesus, amém? Porque a oração é a chave de Deus para despedaçar todos os ferrolhos. A oração é a chave de Deus para que haja libertação na vida das pessoas. Porque tem pessoas que a gente não pode ir até elas, mas a nossa oração pode fazer com que o Deus Todo-Poderoso possa enviar anjos para libertar essa pessoa, para que o Deus Todo-Poderoso possa enviar o poder dele divino e libertar essa pessoa das mãos do diabo, amém? Então nós vamos orar para que Deus liberte alguém da sua casa, alguém da sua família. O meu pai, ele fumava anos e anos, acho que mais de 40 anos fumando. E eu comecei para a igreja, e na igreja eu comecei a apresentar a Deus o meu pai. E para honra e glória do Senhor Jesus, meu pai parou de beber e de fumar. Só falta se converter. Já deu um passo. Já tem mais de 15 anos que ele não fuma, acho que 18 anos que ele não fuma e não bebe mais. Só que o próximo passo, e é um dos passos mais importantes que ele precisa, agora é servir o Senhor, é estar na igreja, é estar congregando. Mas eu indo para a casa de Deus, foi uma das coisas que eu pedi ao Senhor: Jesus, liberta ele. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus colocou nojo, ele tem nojo de cigarro, tem nojo de bebida. E quem é que faz isso, meu irmão, se não for Deus? É só o próprio Deus. E o mesmo Deus que faz na minha vida, fez na vida de Pedro, ele vai fazer na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Ouça, eu vou resumir aqui para a gente orar. Pedro está na prisão amarrado, o anjo chega, toca em Pedro e as cadeias caem. Pedro é liberto ali naquele momento. O anjo abre a porta da cela, Pedro passa, os guardas não veem. Pedro pensava que ele estava tendo uma visão, e a Bíblia diz que Pedro então, pensando que era um sonho, pensando que estava tendo uma visão espiritual, ele não sabia que aquilo era real. O anjo manda ele vestir a roupa, ele veste a roupa, calça a sandália, pega a capa e começa a seguir o anjo. O anjo passa pelos primeiros guardas, o anjo passa pelo segundo guarda, e agora tem um portão, tem uma barreira, porque toda vez que uma pessoa decide viver a libertação, sempre vai ter barreira, sempre vai ter impedimento. Você vem para a igreja e você diz assim: ô pastor, você já viu aquele ditado que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Aí a pessoa diz assim: quanto mais eu estou buscando a Deus, só foi eu começar a ir para a igreja, a coisa piorou. Você acha que vai melhorar fácil assim? Você acha que o diabo vai aceitar perder de graça? Por isso que ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele se levanta, mas se levanta para
cai. O diabo é um derrotado, meu irmão, um fracassado. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. O anjo abre o portão, Pedro sai da prisão, os guardas nem percebem, ninguém percebe, por quê? Uma ação divina. Pedro agora está do lado de fora, e do lado de fora, Pedro dá conta, não é uma visão, não é um sonho, é real, eu estou livre, eu estou liberto. E agora Pedro vai para a casa da mãe de Maria, mãe de João Marcos, aonde a igreja estava orando por Pedro ser liberto. E quando Pedro está batendo na porta, imagine aí, Pedro fugiu, deve ter tido um alarde no presídio ali, ele fugiu, vamos caçar, e está caçando Pedro, e agora Pedro está lá na porta, batendo, deixa entrar, estão caçando, cadê o Pedro? Meu Deus, vamos pegar ele, vamos caçar o Pedro, e o Pedro está na porta, sou eu, Pedro. A menina reconhece a voz de Pedro, fica tão alegre que não abre a porta, fica tão alegre que nem abriu a porta, foi avisar. Pedro está aí, e a igreja que está orando por Pedro ser liberto, não acredita, não crê que o Pedro está lá na porta, diz não é o Pedro, não é Pedro não, deve ser o anjo dele, e Pedro está lá na porta batendo, abre a porta, por favor, abre a porta, sou eu, Pedro. E muitas vezes a gente está assim, a gente está orando, mas a gente não crê por aquilo que a gente ora. A igreja estava orando pela libertação de Pedro, Pedro está na porta da casa onde a igreja está orando, dizendo eu estou aqui, mas a igreja não está crendo. E quantas pessoas estão orando por algo que não crê? E a gente tem que orar e crer, meu irmão, tem que orar e confiar, tem que orar e acreditar que Deus pode fazer. Aí você ora para o seu marido ser liberto, você diz, mas eu não creio não. É a igreja que ora, Jesus liberta, e a pessoa não crê. Aí eu oro para Deus mudar a minha história, aí Deus começa a mudar, e ela não crê, e é necessário que você creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. A última porta que Pedro teve que vencer foi a porta da incredulidade. O último ferrolho que teve que cair por terra foi o ferrolho da incredulidade. E como que o ferrolho da incredulidade caiu por terra? Com o testemunho de Pedro. É o seu testemunho que vai fazer com que o ferrolho da incredulidade na sua casa caia por terra. Porque tem muita gente que não crê no Deus que você serve, tem muita gente que não acredita que Deus prospera, tem muita gente que não acredita que Deus liberta, que Deus transforma, são incrédulos. Mas o seu testemunho vai fazer com que a incredulidade da sua família, com a incredulidade dos seus parentes caiam por terra, e eles creem que Deus liberta, cura e transforma, amém? Então a incredulidade na sua casa vai cair por terra. Por quê? Porque Deus vai fazer com que você seja um testemunho vivo do poder dele. Então, querido, não existe cadeia à prova de Deus. Existem cadeia à prova de Deus, que Deus não pode libertar uma pessoa? Não tem. Não tem nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? O diabo não é maior do que Deus. Não coloque o poder da macumba maior do que o poder da oração. Não coloque o poder do feitiço maior do que o poder da oração. Porque a Bíblia diz que a oração, ela pode muito seus efeitos. Então a oração da igreja, a igreja está orando, e a igreja orando, fez com que o anjo de Deus fosse até onde Pedro estava, e libertasse ele para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Para a gente orar, eu corri, eu nem falei tudo que eu queria falar, mas a Bíblia diz, aí vamos continuar a história, depois você lê lá na sua casa. Herodes queria matar Pedro, conseguiu matar Pedro, sim ou não? No momento não conseguiu matar Pedro. E a Bíblia diz que Herodes foi dar um discurso, e quando ele estava dando o discurso, discursando, sabe o que as pessoas disseram? Não é um homem, é um Deus. Não é um homem não, é um Deus. E a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. E ele não dando glória a Deus, a Bíblia diz que o anjo veio, feriu Herodes. Herodes foi comido de bicho. Você sabe o que é isso? Ser comido pelos bichos. Herodes foi comido de bicho, e a Bíblia diz que ele morreu. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus. E quantos crentes estão na igreja e não dão glória a Deus? Deus cura a pessoa e ela nem para dizer, ô bispo, Deus me curou, ô bispo, Deus me libertou. Irmão, se o ímpio não deu glória a Deus e veio o castigo de Deus sobre a vida dele, tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor, sim ou não? Sim, querido. As coisas, puxa, dá glória a Deus.
A glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é de ninguém. A glória é de quem? É de Deus. Não é do seu braço, não é da sua força, não é da sua sabedoria, não é das suas amizades. A glória é de Deus. Recebeu um elogio? Glória, não desfaça do elogio não. Fala, não, glória a Deus. Está prosperando? Dá glória a Deus. Tudo que você fizer, dê glória a Deus. Eu quero orar por você. E assim como a igreja estava orando, e Pedro foi liberto das cadeias, tanto você como a sua casa vai ser liberta em nome de Jesus, amém? Fique de pé, que nós vamos orar. Aí onde você está, fique de pé por gentileza. Nós vemos aqui o ferrolho que prendia as mãos de Pedro caiu por terra. Os guardas, que eram ferrolho, que estavam ali prendendo Pedro, não foram capazes de segurar Pedro. A força humana não foi capaz. O presídio que Pedro estava não foi capaz de segurar Pedro. E a porta da igreja que estava fechada, a porta da casa onde a igreja estava reunida fechada, não foi capaz de segurar Pedro. Incredulidade. Todas essas cadeias, todos esses ferrolhos, Pedro conseguiu vencer. Eu não sei qual é o ferrolho que você está vivendo. Talvez você está numa situação da incredulidade, onde as pessoas não acreditam. Deus vai mudar a sua história e as pessoas vão acreditar em você. Talvez você já mudou, mas a sua esposa não acredita em você, ou o seu esposo não acredita em você. Mas Deus vai fazer com que a incredulidade caia por terra em nome de Jesus, amém? Porque você é fruto de uma oração. Se você está aqui nessa noite é porque alguém orou por você. Feche os teus olhos neste momento. Apresenta a Deus quais são as prisões que vocês têm vivido. Talvez você se encontre em uma situação que você se sente amarrado. De uma hora para outra as coisas travou, as coisas amarrou. Fala para Deus. Talvez é a sua vida sentimental. De um tempo para cá é só briga, é só confusão. Você não consegue ser feliz na sua vida sentimental. Talvez é o seu chamado. Você se sente amarrado. Você fazia tanto na obra de Deus. Você sabe que Deus te escolheu. Você sabe que Deus tem um plano na sua vida. Mas você se sente amarrado. Você se sente imobilizado. Você até quer fazer, mas parece que você está preso. Talvez é a sua vida financeira. Você sabe como ganhar dinheiro. Você sabe como prosperar, mas você se sente amarrado. As coisas não vão. Peça a Deus para te libertar dessa cadeia. Peça a Deus para te libertar dessa prisão espiritual. Ou talvez é alguém da sua casa, alguém da sua família. Comece a apresentar essa pessoa. Comece a apresentar o seu lar neste momento. E isso, com seus olhos fechados, comece a orar. Se renda a Deus de todo o seu coração. Se renda ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Ferrolhos vão cair por terra nesta noite.
mãos no alto da sua cabeça. Isso, põe as duas mãos no alto da sua cabeça e diga assim comigo. Diga: não tem ferrolho que vão ficar de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Diga: no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda amarração na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga que os ferrolhos sejam despedaçados. Diga em nome do Senhor Jesus que toda praga, que todo feitiço, que toda macumba, que todo trabalho, que toda palavra negativa, que tudo aquilo que não vem do Senhor, que está amarrando a minha vida, a minha casa, a minha família, diga: eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Diga: eu dou uma ordem a todo mal, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, na minha casa, na minha família, diga nas minhas finanças, diga na minha vida sentimental, diga na minha vida espiritual. Diga: eu ordeno agora para nunca mais voltar. Diga em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Diga em nome de Jesus, todos os ferrolhos, sai. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, nós declaramos a libertação dessa casa, declaramos a libertação dessa família, em nome de Jesus. Que onde houver uma pessoa viciada no crack, na maconha, no cigarro, na bebida, na prostituição, na pornografia, na mentira, no engano, no jogo de azar, que essa pessoa seja liberta em nome de Jesus. Que onde houver um ferrolho de doença, que sejam despedaçados agora em nome de Jesus. Que toda prisão de Satanás seja desfeita agora na mente, no subconsciente dessa pessoa. Que caiam por terra todos os ferrolhos. Eu declaro a libertação na casa dessa pessoa, na família dela, no esposo, no filho, no marido, no pai, na mãe. Que haja libertação agora nessa casa, meu Pai. Que todos os ferrolhos de Satanás, todas as algemas de Satanás, todas as prisões de Satanás que aprisionam essa família, que em nome do Senhor Jesus os teus anjos vão lá agora, meu Pai, e liberta essa família, meu Pai. Liberta essa casa, liberta esse lar, porque nós declaramos, Senhor, que não tem ferrolho que vai ficar de pé diante da tua presença. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, querido, nós já estamos finalizando. Nós já estamos finalizando. Amanhã nós teremos aqui um encontro jovem. Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Jovem nesse ministério é de 0 a 100, querido. Então você que é jovem, amanhã não falte, 7h30, um encontro de jovem aqui na igreja, amém? Vai ter oração com os jovens? Vai ter oração. Os jovens, no final, não vai embora, que vai ter uma oração breve aqui com vocês. Então você que é jovem, não vai embora. Domingo de manhã, que hora? 8h30 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo, amém? Então não falte, é a principal reunião desse ministério, o Bom Dia Espírito Santo. E domingo à noite nós vamos começar uma campanha com o tema Valores Inegociáveis. Diga comigo, diga: valores inegociáveis. Você não pode perder essa campanha nesse mês de setembro, campanha Valores Inegociáveis. Amanhã, aqui na igreja, 6 horas da manhã, nós estamos com a campanha de oração, do dia 1º até o dia 7, das 6 às 6h30, meia hora de oração. Então 6 horas da manhã tem a campanha de oração aqui na igreja. Venha, se você pode, venha participar em nome de Jesus, amém? Os visitantes, lá no final, eu vou pedir os obreiros, guerreiros da oração, eles vão entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Você que não está recebendo mensagem de fé no seu WhatsApp,
você vai salvar o meu número, vai mandar um oi, dizer: bispo, aqui é fulano, aqui é ciclano, bispo, aqui é... eu fui lá na igreja, estive visitando, salva meu número aí. A gente vai salvar, vai colocar você na nossa lista de envio de mensagem, e todo dia a gente vai mandar uma mensagem de fé para você, e a gente vai estar disponível para você, sempre que você precisar conversar, pedir uma oração, a gente vai estar orando por você, liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida, tá bom? Então pega, bispo, eu posso dar para alguma pessoa da minha família? Pode dar, o nosso número pode passar, manda a pessoa salvar e mandar um oi no nosso WhatsApp, para poder receber mensagem de fé, tá bom? Então lá no final, eles vão estar entregando para você, que não tem o nosso número do WhatsApp, pega, ou até mesmo você que é da igreja, talvez você mudou de número, de celular, e eu não sei, e aí você não está recebendo mais, diz assim: o bispo nunca mais me mandou mensagem, talvez eu perdi seu número, manda um oi lá de novo no meu WhatsApp, para a gente poder mandar mensagem de fé para você, amém? Quero convidar a evangelista Patrícia, ela vai estar orando, agradecendo a Deus por esse culto, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado e protegido. Deus abençoe a irmã Marta, o irmão Wellington, que está nos visitando aqui nessa noite, primeira vez. Deus abençoe a viagem também de vocês. Sei que dia que vocês vão, mas Deus abençoe a viagem de vocês de volta para a Feira de Santana, em nome de Jesus. Deus abençoe cada visitante que veio nessa noite, volte sempre em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos aos céus. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui. Pai, leva cada um de nós para os nossos lares, nos deu a noite abençoada, Senhor, livra cada um, meu Pai, de todo mal, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.